pessoal! Eu sou a professora Lu e hoje eu estou aqui com vocês, ao meu lado, agora certo, o professor Igor Fernando. A gente vai falar sobre Paulina Chiziane, Prêmio Camões 2021, e eu tenho a honra hoje de partilhar, né, esse momento com uma pessoa que conhece muito sobre literatura africana, sobre Paulina, e a gente vai falar sobre ela. O Igor vai contar as experiências que ele tem com ela, tá? Ou que ele já teve com ela, na verdade, com a literatura também. Né? Eu ia apresentar o Igor, mas acho melhor o Igor se apresentar, né, Igor? Conta para o pessoal aí a tua experiência, né, com o que você trabalha. Bem-vindo, Igor, é um prazer ter você comigo hoje. Muito obrigado também pelo convite, por eu estar aqui nessa tarde. Também agradeço todo mundo que acompanhe, né, este canal e também esse momento dessa live. Bom, para mim é sempre uma honra muito grande poder mediar conhecimento, principalmente conhecimento literário. Fico muito feliz, é com muito entusiasmo que eu posso fazer essa pequena, né, apresentação de alguns pontos sobre essa literatura tão fantástica que é da escritora Paulina Chiziane, né? Então, vamos lá. Bom, como também a Lu falou, aproveitar, né, Lu? Nós também fomos colegas bastante tempo, não tem uma caminhada que a Lu tem no magistério, né, e na literatura, mas também me interessa muito compartilhar a literatura, seja do Brasil, seja de Portugal, mas certamente a literatura moçambicana e as literaturas africanas são uma grande paixão, se assim a gente puder dizer, né? Porque a literatura também é um objeto apaixonante, né? É um ser apaixonante. E essa é uma literatura que, de fato, me instiga bastante. Igor, você faz o teu doutoramento, né, é em cima da Paulina, não é? Olha, eu fiz o meu mestrado nesta obra que está aqui em cima, aqui, Andorinhas. Que está aqui também, vou mostrar para o pessoal as andorinhas. Meu mestrado eu defendi em 2015, né? E foi sobre essa obra que havia sido lançada no Brasil em 2013, mas já em Maputo em 2008. Então, foi a minha empreitada acadêmica, né, na obra da Paulina. Agora, hoje, nesse momento, estou fazendo um doutoramento mais específico na área de narrativa popular. Quer dizer, da tradição oral, aquelas que evocam a tradição dos povos mais antigos, africanos, né, também da tradição moçambicana. Então, tenho mais me enveredado para estudar os contos, né? Contos, lendas, também fábulas, que vêm das tradições bantas em Moçambique. Mas Paulina é, de fato, uma autora que é apaixonante, né? Como bem disse, da paixão, né? Que também tem um escopo literário que faz a gente querer saber cada vez mais, né? E sempre também tem segredos na literatura dela, que sempre a gente descobre um texto novo. Nossa, meu Deus, isso aqui a Paulina produziu, né? Ontem mesmo eu descobri um texto com a Lu, que eu não sabia que tinha sido publicado no Brasil daquela forma, né? Deixa eu mostrar. Eu conhecia como uma canção do Azagaia, que é um intérprete e compositor moçambicano, e depois descobri aí, olha, um texto, né, literário e ilustrado. Olha, fiquei assim surpresa e feliz também. Muita coisa, e ele é muito bonito, dá uma olhadinha aí, pessoal, olha. Pois então. Muito lindo, né? Esse também ainda não tenho, hein? Eu te dou. Não pude tocar nele. Eu dou para você de presente. Igor, você sabe, olha, nós temos aqui a Débora dando boa tarde. Boa tarde, Débora, obrigada pela participação. E nós temos o Momad Aluba, que está a partir de Moçambique. Olha só que bom, fico muito feliz. Né? O Igor conhece o Igor. Você ficou em Moçambique quanto tempo? Estive lá no ano passado e no início deste ano. Então, foram 16 meses que estive em Maputo, né? A estudos. Estive fazendo um doutoramento lá, estou fazendo um doutoramento
na Universidade Politécnica de Moçambique, em estudos do movimento, e também estive para poder pesquisar o acervo, né, e fazer a defesa também aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, nos estudos comparados de literaturas de língua portuguesa também, né, que se tudo der certo, se tudo encaminhar assim, no ano que vem, se dará. Ótimo. Momad, obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá bom? A gente fica muito feliz com a tua participação também. Valeu. Vamos fazer fofoca primeiro? Aí depois a gente fala das características. Você esteve com Paulina Chiziane, não esteve? Eu a conheci, né? Já estive aqui no Brasil algumas ocasiões. Ela já veio aqui para reverenciar vários tipos de eventos e a conheci aqui em São Paulo, né? Mas em Moçambique também pude estar com ela, a conheci no Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, muito rapidamente, e ela foi muito solícita, e pedi se podia conversar com ela, e ela também abriu as portas de casa, conversamos, uma pessoa extremamente aberta para dialogar, para trocar ideias, né, e uma pessoa muito amistosa, por sinal. Assistindo as entrevistas que eu vi da Paulina, ela parece uma pessoa muito doce, não é? Muito amável, muito receptiva também, mas, por um outro lado, ela nos assombra, né? Porque ela tem um jeito de falar que parece que ela vem de uma outra esfera, no sentido de conhecimento, de trabalho com a palavra, né? Ela parece mágica mesmo. E isso acho que ela transfere para a literatura dela. Você não concorda? Olha, eu concordo que a Paulina, assim como todos nós, né, é uma pessoa única e tem singularidades na sua personalidade e também na sua forma de interpretar a sua arte pela palavra, seja a palavra escrita, seja a palavra falada. Então, isso nos assombra, né? E acredito que, da nossa parte, como brasileiros, é muito maravilhoso a gente poder fazer esse diálogo com culturas que são tão profundas, né, que têm também uma riqueza filosófica nas suas culturas, seja nas línguas, nas suas histórias, nas suas tradições, e que estão transmitindo esses conhecimentos em língua portuguesa, e a gente pode fazer, então, essa interação, né? A gente pode também penetrar um pouco, porque não é muito, né, que a gente consegue, porque tem todos os impedimentos da língua também, como tem coisas que só, tenho certeza, que só podem ser expressas em Xangana, em Chupi, em Nhungwe, né, em Xisena, em outras línguas que estão ativas em Moçambique, que são certamente campos epistemológicos, né? E que a gente, agora no Brasil, consegue, através da literatura, através também das outras artes que a gente tem da palavra, em língua portuguesa, interagir com esse imaginário, né? E eu acho que isso é um grande privilégio que a gente tem, de poder ler essas literaturas hoje, de ter esses conhecimentos, interagir com esses conhecimentos hoje, né? Então, a gente está usando a palavra assombra, né, num sentido positivo, não é? Porque hoje em dia a gente vê uma literatura em língua portuguesa muito, sabe, aquém daquilo que a gente esperava, eu acho, né? Existem alguns autores que são praticamente sobrenaturais, mas são poucos, né? E a Paulina, eu acho que é uma das autoras em língua portuguesa, e se a gente pensar em termos de literatura moçambicana ou literatura africana, ela desponta, né, como uma dessas figuras femininas, principalmente a gente falar em literatura feminina, como uma figura feminina que realmente consegue elaborar um texto literário de uma dimensão superior a muitos autores que a gente tem aí, que tem uma vendagem de livros, assim, extraordinária. Então, é basicamente o seguinte: a Paulina, acredito que agora, com o Prêmio Camões, né, ela ganhou uma dimensão de maior conhecimento, acho que vai se expandir para o mundo todo, né, essa literatura dela, mas acredito que, antes até mesmo do Prêmio Camões, ou há anos,
há poucos anos anteriores, ela não teria essa dimensão, né, esse conhecimento. Por exemplo, aqui no Brasil, acredito que o conhecimento das pessoas em relação à literatura da Paulina tenha se dado principalmente neste ano, né, porque a Unicamp exige como leitura obrigatória o livro Niquete, uma história de poligamia. Então, acredito que é a partir daí que, por exemplo, os jovens, né, estão entrando em contato com a obra de Paulina Tiziani pela primeira vez. Então, acredito que a partir deste ano, né, a gente vai ter muito mais o conhecimento de uma literatura de primeiro nível, né, de primeira qualidade, em todos os sentidos. No sentido da ousadia dela, porque eu acho que a Paulina, em termos, principalmente da cultura moçambicana, ela é muito ousada, né, naquilo que ela escreve. Não só no sentido das denúncias que ela faz em relação a alguns aspectos da cultura tradicional moçambicana, né, em oposição ou caminhando, às vezes, lado a lado, né, com aquela cultura que foi absorvida por causa do colonialismo, mas acredito que a literatura da Paulina Tiziani, ela vai numa ousadia também de trabalho com a linguagem, né, as metáforas que ela emprega, né? O jogo de linguagem que ela faz é um jogo de linguagem muito rico. Não é uma coisa assim, estou escrevendo de qualquer maneira. Não, você percebe que tem um trabalho artístico por trás daquilo que ela compõe lá, não é, Igor? Tem um domínio poético em língua portuguesa exuberante, né? Aí que está uma questão que faz a gente ficar, então, assombrado, porque se a gente, na nossa língua, por ser uma língua materna, consegue achar instrumentos de comunicação ao ponto de a gente subverter esses instrumentos através da arte, né? Como, por exemplo, vamos pensar um outro escritor moçambicano consagrado, né, na nossa literatura de língua portuguesa, o Mia Couto, que também já ganhou o Prêmio Camões. Ali a gente vê que ele é um grande artífice da linguagem, não só pela sua narrativa, mas também pela forma como ele lida com a linguagem, né? Através da criação mesmo, da pulsão criativa na própria estrutura da linguagem. E a Paulina também tem esse dado na sua literatura, né? Ali a gente pode encontrar um gênero narrativo, mas que vai também tocar na poesia, né? E também em outros tipos de formas de linguagem, por exemplo, o teatro, o diálogo, e é uma expressão muito forte, muito pujante, né? Agora, lógico que tem um intelectual, um crítico literário moçambicano, né, Lourenço do Rosário, que vai afirmar que todos podemos fazer literatura, ou podemos fazer arte, podemos fazer qualquer tipo de coisa dependente da nossa cultura, né? Todas as culturas são potentes, né? Todos os seres humanos guardam essa potência dentro de si, né? Mas é muito mais potente quando a gente consegue ver uma tradução de um imaginário tão bem feito a outra língua, como foi feito no caso, né, com Paulina Tiziani. Lógico, tem grandes escritores de Moçambique, não somente Paulina, está entre esses autores que conseguem utilizar a língua portuguesa com muito brilhantismo. Mas a gente pode imaginar também que não é algo novo, não é um exercício novo a prática literária, né, para as populações moçambicanas, para as culturas moçambicanas. A oralidade, ela já se utiliza há muitíssimo tempo, né, dos recursos da linguagem para expressar, seja expressar arte, seja expressar regras sociais, seja também para expressar os sonhos, as aspirações pessoais, subjetivas e assim por diante. Então, isso já é uma aliança muito forte que também esses artistas têm, né, com a linguagem. E isso só foi transportado depois, mais tarde, no século XIX, com a emergência de uma escrita dentro de um sistema que a gente sabe, né, que esteve vigente e que ainda deixa suas marcas muito enraigadas nas sociedades africanas, que é o colonialismo, né? Porque antes do século XIX, a África vai ser invadida pelo
pelo mercado burguês, mas como força de trabalho, né? Então, essas populações elas vão sofrer o êxodo de milhões e de milhões de pessoas. Mas, no caso do século XIX, é quando a própria casa ela é invadida, né? No século XX, com muita força, né? A partir lá do que acontece, a Conferência de Berlim, na Alemanha, né? E a gente tem ali a reunião de várias potências europeias que vão dividir, né, o continente africano e estabelecer ali um efetivo sistema colonial. Ali, de fato, a gente tem a incorporação dessas línguas europeias, e aí esse escritor, esse artista vai estar nesse âmbito, quer dizer, ele vai dominar também as suas línguas maternas, mas ele também vai interagir agora com este universo da linguagem ocidental, se a gente puder dizer assim, né, das línguas europeias. E muitas vezes a gente se surpreende, porque se eu for pensar que os portugueses, ou mesmo os brasileiros, né, há muitas e muitas gerações utilizam a língua portuguesa como sua língua materna, né, e aí a gente se depara com uma literatura com uma potência de linguagem tão forte como a da Paulina Chiziane, e a gente, por isso que se assombra, né? E é de fato, né? Isso é um Você falou em século XIX, vamos entrar em algumas obras da Paulina, Igor, olha. Por exemplo, essa que está aqui, ó, aqui na minha bolinha, aqui em cima, no meu dedo, que é o Alegre Canto da Perdiz, que eu tenho aqui também, mas não vai dar para ver direito por causa do meu croma, né? Esse é um livro que eu li assim em 3 dias, também li em 3 dias, porque eu tinha que fazer outras coisas, do tipo tomar banho, né, almoçar e trabalhar. Então eu teria lido, acho que em um dia só, porque a linguagem da Paulina, como ela mesma se intitula, né, como contadora de histórias, a gente se prende, eu acho que é muito por isso, a gente se prende ao livro, não quer parar de ler, porque parece realmente que alguém, sabe, contando, é o contador de causos, né, assim, estilo um Guimarães Rosa, né, que, claro que numa linguagem diferente, mas é o contador de causos que a gente tem aqui, isso prende muito a atenção. E no Alegre Canto da Perdiz, você tem um tempo da história de Moçambique diferente do tempo que a gente tem, por exemplo, em Niquete, que eu tenho essa edição aqui, mas tem essa outra que está aí, ó, pertinho de você, tá vendo? Na bolinha, e o Niquete. Então, são 2 tempos diferentes da história de Moçambique, certo, Igor? Vamos falar do Alegre Canto da Perdiz e um pouquinho do Niquete? Vamos sim. A Paulina, mas eu aproveito, então, só para a gente fazer um parâmetro um pouco mais geral, utiliza os romances, porque são muitos os gêneros que Paulina vai entrar, né, na sua literatura, mas os romances em si têm uma marca bem interessante, que é esse mergulho que a gente tem nas personagens, né? Então, através de um recurso que a gente pode se aproximar ao monólogo interior, a gente tem esse penetrar na alma da personagem, e ela vai se revelando, e ela vai pensando o porquê das suas ações, o porquê da sua história, né? Então, isso é uma forma, talvez, da gente pensar que muitos, às vezes, às vezes dizem que as literaturas africanas não enveredam tanto para o romance, né? Que o romance seria um gênero tradicionalmente europeu, né? Mas o gênero romance ele vai se adequar a diversas culturas, né? Já diria já aqui no Brasil, né? O Antônio Cândido, que o romance tem essa capacidade de chegar nos refolhos do cotidiano, né? Então, também ela se utiliza desse gênero para penetrar no cotidiano dos povos e do imaginário das populações de Moçambique, né? E a gente pode pensar em Moçambique como um projeto, porque são muitos os povos que estão ali, que vão fazer parte, que vão compor essa nação, né? Mas ela, de fato, é nova, é uma nação que vai surgir como Estado Nacional em 1975.
Então, lógico que Paulina tem todo o interesse de fazer um inventário dos momentos históricos e das subjetividades que compõem Moçambique, né? Então, por exemplo, o Canto da Perdiz, a gente tem uma terra que não é da Paulina em si. A Paulina nasce em Gaza, que, vamos dizer assim, de cima, pensando assim, aqui nessa mão de baixo, África do Sul, e aqui Moçambique, perto do Índico, né? Então, se pensar Moçambique, aqui embaixo está Maputo, e depois um pouquinho mais para cima, Gaza. Então, aqui mais ou menos na região central de Moçambique, está a região da Zambésia, que tem o rio Zambésia, né, que entra no interior, e que ali, por exemplo, tem o mito, Makua e de outros povos que habitam ali a região, em que ali é o umbigo do mundo, né, onde nasce a humanidade, nos pés do Monte Namuli, ou Namuli. Então, veja, aqui eu tenho um lugar de força mitológica que ela vai transformar este espaço e essas lendas num romance. Mas o que ela faz? Ela ali vai explicitar uma mulher chamada Delfina, que depois a sua filha, né, também tem uma coisa de saga, porque vai para as próximas gerações, que vai sofrer, se a gente puder dizer assim, uma patologia colonial, né, uma doença colonial, que é a tal da assimilação, né, e todas as mazelas que isso pode trazer para o ser humano, a sua identidade, né, e o seu comportamento. Isso para o pessoal que não leu a obra, o Igor está falando da Delfina, que é personagem esse livro aqui. Aqui sim, O Alegre Canto da Perdiz. Tá legal? Sim. Que é um livro sensacional. Vai continuar lá, Igor, com o teu raciocínio. Desculpa te interromper. E a obra vai justamente explorar como a sociedade moçambicana vai se adequar ao sistema capitalista, né? Aí a gente pode até pensar num texto de recomendação para a molecada que está agora, né, em fases de vestibular, se interessando por saber um pouco mais de filosofia e história. Tem uma obra do Frantz Fanon, F-A-N-O-N, chamado, né, Peles Negras, Máscaras Brancas, e que vai justamente discutir a patologia que a Delfina tem, que é querer ser branca. Então, eu quero ter um filho que seja branco. Então, eu por mais que ela pode até gostar do José dos Montes, que é um homem com que ela teve até uma atração, né, física, né, um tesão, mas ela, ao mesmo tempo, vai querer o Soares, né, vai fazer de tudo para ficar com o Soares, porque quer ter um filho branco, porque não quer que os filhos passem pela mesma coisa que ela passa na sua própria terra. Isso aqui é a questão mais interessante de pensar, né? Então, ali... Igor, essa questão no Alegre Canto da Perdiz fica bem evidente para a gente que uma pessoa mulata, e mulato é um termo que ela emprega no livro com frequência, essa questão do mulato ter algum tipo de, vou usar o termo, mas acho que não seria bem esse, mas algum tipo de regalia, algum tipo de posição social melhorada porque ele é mulato, isso em Moçambique se dá nos dias de hoje ou é uma coisa da época em que se narra a história da Delfina? Olha, essa questão que a gente discutir sobre as questões da miscigenação, das cores de pele, em cada contexto vai ter a sua, né, a sua forma. Mas a gente pode pensar que isso é um pensamento burguês, né? Então, isso foi uma importação burguesa. O sistema econômico criou uma ideia de quem somos nós, né, que tem uma religião adequada, tem uma cor de pele adequada, tem um sistema de organização econômica que é essa que a gente tem do capitalismo, e é esse que se impõe no mundo inteiro. Então, não são somente os moçambicanos, mas isso vai ser também aqui no Brasil, né, com os povos originários, outros lugares do mundo inteiro, com este padrão que foi estabelecido, né? Então, lógico que cada vez mais as pessoas tomam consciência de seu lugar e seu ser estar no mundo, né? Da importância que a sua identidade
tempo para a sua própria lógica de viver, né? E a gente pode também pensar que essa reflexão se dá pela Paulina porque é uma emergência de se discutir. Mas os movimentos, por exemplo, de libertação de Moçambique vão questionar esse lugar, né, do homem negro, e também a libertação não priorizava a cor da pele, né, quando já nas lutas que vão se dar a partir da obra do Eduardo Mondlane, né, que é lutar por Moçambique, e vai se fortalecer a luta de libertação, pensa-se mais na opressão do ser humano por outro ser humano, né, que se tem ali estabelecido pelo capitalismo e também pela colonização, né, pelo imperialismo, do que mais pela questão de cor de pele, né? Pensemos que Moçambique é um país negro, né? Lógico, é um país que abre as portas a todos. A gente vai encontrar uma grande população árabe, indiana, de todos os lugares do mundo, e todos vivem em Moçambique hoje em dia em paz, tirando os conflitos que estão acontecendo em Moçambique por outras questões, e principalmente pelas questões econômicas, né, das jazidas de carvão, e jazidas de gás mineral e outras coisas mais, mas a questão de cor de pele não é tão significativa no cenário moçambicano, né? Que a gente tem, de fato, hoje em dia, uma governança negra, uma intelectualidade negra, né? Então, acho que essa é uma questão que ali nesse momento não é ser colocado. Mas o lugar do mulato, a gente pode até pedir emprestado, né? Aquela obra do Pepetelo, Mayombe, né? Em que você tem aquele que não é nem branco nem negro, e agora? Qual que é o meu lugar, né? Nesse combate, nesse lugar, nessa nação, né? Mas eu sinto que em Moçambique todos constituem assim esse corpo social com menos tensões, como por exemplo na sociedade brasileira, né? Que eu acho que ela é muito mais marcada pela essa questão da ideologia burguesa. É que uma coisa que, inclusive, no Alegre Canto da Perdiz, a gente tem também essa ideia que o Pepetela lança no Mayombe, que é o talvez. Não é? Porque ele não é nem... Para os brancos, ele é preto, e para os pretos, ele é branco. Não é? E ele se coloca como talvez. Eu acho que é uma das passagens mais tristes assim, do Mayombe, né? Em relação a uma perspectiva de alguém que não está num espaço, que não se encontra num espaço, né? Porque acaba sofrendo a pressão dos dois lados. Né? E isso a Paulina também chega a comentar, não exatamente com essas palavras, mas a filha da Paulina, né, que vai ser a filha dela com o branco, né, que ela fala isso, né, ela questiona. Aliás, as crianças questionam isso, né? Mãe, por que você me fez preto? Mãe, por que você me fez... por que você me deu um pai preto? Por que você me deu um pai branco? Né? Então, isso fica bem evidente no Alegre Canto da Perdiz. Eu acho bem interessante essa... O que tem, eu acho que a gente pensar de significativo é o sistema de assimilação, né? A assimilação, só para o pessoal que não sabe mais ou menos como funcionava, né? Quando os invasores chegam em Moçambique e chegam com um sistema, primeiro, de ensino, né? De ensinar o português como uma língua que primeiro vai se criar as escolas dos colonos, e para os moçambicanos se cria uma escola rudimentar em que se ensinam as letras e prioritariamente o português, né? Assim, tem as línguas locais, até bíblias, coisas assim, mas com esse tom de catequizar, né? De passar a fé cristã, e que entre esse plano, para você poder fazer parte da sociedade, vamos dizer assim, colonial, né? Você tinha que provar que você sabia comer com garfo, dormia em cama, que você, por exemplo, o símbolo do sapato, né? Que é um símbolo também da assimilação, quer dizer, você tinha que provar essas coisas, que você fazia essas coisas para você, por exemplo, ter uma caderneta de assimilado, não de português, mas de assimilado, quer dizer, ter certos direitos, por exemplo, você não ser expulso, né, em determinado horário, porque
somente no centro urbano você poderia estar trafegando se você fosse um colono assimilado, né? Ter alguns direitos a cargos públicos, alguns tipos de trabalho, né? E então existe essa ideia. Lógico, se a gente chega para uma pessoa e fala assim, eu tenho aqui uma doutrina messiânica maravilhosa do amor e não sei o quê, a pessoa, que bonito, né? E aí depois disso você cria todo um sistema de trabalho forçado, né? Um sistema de obrigação de pagamento de imposto, de escravização, Então, a gente tem uma série de coisas que fizeram essas subjetividades quererem, em certa medida, buscar uma fuga de si mesmo, da sua própria identidade, né? Então, acho que esse romance da Paulina é um aprofundar-se nesse sentimento de assimilação, né? Que vai se dar e ainda, em certa medida, se perpetua nas sociedades capitalistas, né? Inclusive o personagem que vai se assimilar para satisfazer o desejo da Delfina, né? No fundo, ele está fazendo isso, ele está se assimilando para subir, digamos, de uma certa maneira na pirâmide social. Sim. E ele acaba se assimilando e depois você percebe que há um grande arrependimento dele, né? Um trauma. Porque depois a Delfina vai querer realmente ser branca, então por isso ela vai querer casar com um português, vai abandonar o José dos Montes, né? Mas o José dos Montes, ele, por desejo da Delfina, vai combater o seu próprio povo, né? Vai se tornar um cipaio. Cipaio é a força bélica colonial que se prestava a abafar os conflitos, a cumprir, né, as ordens do colonizador. Então, ele vai cumprir esse papel, como muitos vão cumprir também na sociedade moçambicana, e mais tarde vão se arrepender, né? Certamente vão se arrepender muito pelo que fizeram. Ele se arrepende bem, né? Agora, você falou da questão cultural, né, em relação a Moçambique, dessa influência que a gente tem do estrangeiro em Moçambique. Voltando agora para o livro Niket, né? Uma coisa que a Paulina comenta fortemente no livro Niket é essa diferença que existe entre as tradições moçambicanas do norte e as tradições moçambicanas do sul, né? No sentido de que o sul teria uma influência nítida do catolicismo, né, que invade Moçambique pelas mãos portuguesas, e o norte, que tem uma influência mais muçulmana. Daí a história de poligamia que a gente tem no Niket mostrar para a gente a diferença, não só de comportamento das mulheres de norte com relação às mulheres de sul. Então, por exemplo, a mulherada do sul é mais bem aquela coisa portuguesa mesmo, né? São mais recatadas, né? As roupas são menos coloridas e a monogamia, né, é defendida. Enquanto que no norte você tem as mulheres muito mais alegres, né, no sentido de terem uma vida mais matriarcal mesmo, um domínio mais matriarcal. As roupas são mais coloridas, elas são mais sensuais. E a poligamia acaba sendo vista de maneira diferente, né, no norte, não é? Sim. Existe como também tem essa coisa uma brincadeira, né? A briga entre Corinthians e Palmeiras, né? né? Entre carioca e paulista. Também existe, em certa medida, um certo conflito entre os povos do norte e os povos do sul. Veja, é muito complicado quando a gente tem que reunir dentro de uma nação povos de origens e línguas diferentes, né? São muitos os povos que compõem Moçambique, e entre esses povos ainda há várias dissensões, muitas diferenças ainda. Então, veja, o Sul, tradicionalmente, as populações do Sul são mais patrilineares, né? Então, a importância de seguir, que os filhos sigam a linha do pai predomina. E já as linhas do norte, como, por exemplo, os macuas, né, que é uma das maiores populações, um dos maiores povos
que compõem a geografia de Moçambique são mais matrilineares, não é? Então, o marido, vamos dizer assim, vai à casa da mulher, né? Então, vai viver com a família da mulher, né? A questão da importância que a mulher tem, não tem, são muitas as tradições. É muito difícil a gente dizer assim, olha, por exemplo, a sociedade moçambicana, ela é machista, ou a sociedade moçambicana, ela dá mais valor à mulher. Isso seriam coisas muito difíceis de dizer, porque são muitos os povos, então cada um tem suas particularidades e suas questões, não é? E também, mesmo nós, seres humanos, somos muitos, então dentro de uma cultura vai ter um que é, de fato, mais machista, né, ou que vai colocar a mulher num lugar de serva, ou tem outras pessoas nessa mesma cultura que vai fazer o oposto disso, né? Que vai, sim, valorizar, respeitar essa mulher, dar dignidade para ela, endeusá-la, que seja, né? Então, há muitos tipos de comportamento dentro da sociedade. Ela é uma sociedade que permite que haja vários tipos de subjetividades, não é? Mas há, sim, uma diferença comportamental dessas mulheres no norte, em que, por exemplo, a mesma sexualidade, como na obra Niket fica evidente, ela é vista com menos travas morais que as sociedades cristãs, né? Então, a gente pode encontrar isso mais nas sociedades do norte, né? Enquanto que as sociedades do sul, como são sociedades mais guerreiras, né? Pensemos que, por exemplo, uma língua muito veiculada em Moçambique é o Xangana, né? O Xangana, a sua origem é dos Ingunis. Os Ingunis, você tem as andorinhas que está aqui, por exemplo, tem o Ngungunhana, né? Que é um Inguni, que é uma população de invasores, vamos dizer assim, né, que são dissidentes lá do Tchakazulo, lá na África do Sul, que vão subir o território moçambicano e vão até o norte de Moçambique, né? Eles são grandes viajantes, os maxanganas, e eles foram espalhando a língua. É difícil, é muito difícil um moçambicano não pelo menos compreender o Xangana, né? Por conta desse povo que vai entrando. E eles têm esse lugar guerreiro, né? Então, o lugar do homem é muito forte, é muito iminente, né? Dessa coisa bélica e da potência masculina. Agora, por exemplo, já tem os casos dos macuas, em que, veja, a mulher tem que escolher, né? Ou a família dessa mulher, junto com ela, vai escolher um homem, então esse homem tem que se mostrar competente para ela, né? Ser ágil, saber construir coisas, engenhoso, inteligente com a palavra, com a linguagem. Então porque tem esse lugar... Eu gosto dessa ideia. Né? Então, porque ela está no centro mesmo dessa cultura, né? Ou pelo menos do imaginário dessas famílias, né? Então, é muito difícil a gente categorizar o Moçambique é assim ou é assado. Agora, a poligamia, acho que é uma questão que vale a pena a gente pensar, né? Ela também está dentro de parâmetros culturais que é difícil a gente fazer uma análise a partir de uma perspectiva de uma sociedade monogâmica, né? Ou pelo menos que a gente diz que é monogâmica, não é? Porque tem essa ideia que já vem um homem e a mulher, que os dois se encontram e tal, né? Onde uma sociedade, por exemplo, como as populações do sul de Moçambique, às vezes as dinâmicas sociais são outras, as mulheres são mais independentes, elas muitas vezes têm a sua própria casa, a sua própria liberdade, têm o seu próprio convívio social, né? E vê também, não é uma falta de amor, mas vê no homem um contrato social, né? Dali de se construir uma estabilidade, filhos que tenham um nome, tenham
uma família, que tenha um trato, que tenha um pertencimento, não é? Então, são outras interações, muitas vezes, que não são diferentes das nossas, mas, de fato, estão dentro de um pensamento que já é herdado há muito tempo e tem as suas formas, às vezes, muito harmoniosas de se relacionar entre si, né? E que chega, muitas vezes, uma cultura invasora que se impõe como a verdade dominante e que isso causa um estresse, aí isso sim causa uma desestabilização, né? No imaginário dessas culturas, porque aí entra a culpa, entra a ideia também de pecado, então, né, por exemplo, hoje, no Estado moçambicano, o casamento polígamo, pela lei, é proibido, embora isso efetivamente possa se dar e tal, nas populações que estão com menos domínio, né, com menos presença do Estado e tal, mas nas sociedades urbanas, por exemplo, a gente vê que isso pode ser como um niquete, né? Por baixo dos panos, a poligamia acontece, mas não oficialmente, né? Aí você tem que ir um pouco para o interior para poder presenciar a poligamia funcionar de maneira mais livre, né? Mas eu acho que a Rami, no livro, no Niquete, ela é a representação dessa dualidade que você está comentando, porque, em princípio, ela não aceita a poligamia do marido, mas depois, né, ela acaba, de uma certa forma, administrando essa poligamia dele. Institucionalizando, né? Exatamente. Levando as mulheres... E aí é um outro viés que a gente pode perceber na obra. Eu acho que a Rami, ela, de um comportamento submisso que ela tem, né, no início da narrativa, ela vai da submissão para a subversão, né? Tanto que ela reúne as esposas do Tony e vai mostrar para elas uma outra dimensão de vida independente, né, desse mando masculino. Então, elas vão começar a trabalhar e vão começar a ter os negócios delas, então vão começar a caminhar pelos próprios pés sem haver a necessidade de uma dependência masculina, embora elas acabem se casando com outros homens, né? Elas abandonam o Tony e elas encontram outros homens. Eu vejo a Paulina Chiziane, isso, você citou o Pepe Tela, ele também faz isso com muita habilidade no Mayombe, principalmente porque ele coloca, né, eu, narrador, sou teoria, eu, narrador, sou fulano, que é dar vozes, né, àqueles que praticamente não têm voz ou não são ouvidos, não é? Que eu acho que a Paulina faz isso muito nitidamente no Niquete, né? Quando ela vai para o mercado e fica ouvindo as histórias das mulheres do mercado, né? E ela relata isso para a gente. Então, ela dá uma dimensão de conhecimento dessas micronarrativas ou desses conflitos vividos pelas mulheres, não só moçambicanas. A gente está falando, na verdade, embora a gente esteja falando de Moçambique, da cultura moçambicana, muito do que, por exemplo, as mulheres vivem no livro Niquete é o que a gente vê, sabe, no dia a dia aqui no Brasil, a gente vê no dia a dia, sabe, das mulheres no universo. Então, ela parte de uma literatura, entre aspas, local, né, e vai para o universal. Né? Mas eu acho que a Rami, voltando ao meu raciocínio, ela é uma metáfora, uma forte metáfora dessa multiplicidade cultural moçambicana. Né? E este estilhaçar, né? Essa multiplicidade que ela traz para o texto também está na própria composição da obra. Se a gente percebe, ela não faz uma crítica às tradições, mas ela faz. Ela não faz uma crítica aos padrões modernos ou né, importados, mas ela faz. Então, quer dizer, em todos os aspectos, há algo de se pensar, né? Se é importante manter ou se não é importante manter uma tradição, né? À luz dos próprios indivíduos que estão colocados naquela situação, né? O que vai predominar no romance da Paulina é o ser humano, né? Então, são essas... Como é que a Rami está se sentindo naquele espaço, naquela circunstância? Então, é dali que ela vai agir, né? E ela não deixa de interagir dentro dela
todas essas vozes, o que as mulheres do norte dizem, o que as mulheres do sul dizem, o que a minha mãe diz, o que meu pai diz, o que meu marido diz, todas essas vozes estão lá, essa multiplicidade de pontos de vista, né? Mas todos isso só estão agregando este imaginário. A ação dela como ser é de fato, de se preservar e também preservar as pessoas que estão neste espaço com ela, né? Por isso que ali, talvez na trama, a gente pode colocar essa personagem nesse lugar de heroína exemplar, né? Eu acho, na verdade, é muito mais importante o despertar do questionamento do que dar uma resposta. Eu acho que ela faz isso muito bem, né? Trabalhando esses dois aspectos. Eu vou ler agora, só deixa eu ver ler uns comentários aqui, Igor. Olha, a Melissa mandou boa tarde para a gente. Obrigada, Melissa. Boa tarde, Melissa. Beijo. Yasmin também, dando boa tarde para nós dois. Né? Também um beijo. A Melissa fala sobre Mayombe, ela diz que Mayombe é uma obra cheia de reflexão. Com certeza é. A Yasmin, ela disse que é uma obra muito interessante, o Mayombe, ela estava falando sobre o Mayombe. O Isidro, ele está lá em Moçambique, então mais uma pessoa da terra mesmo, né? Para dizer aí para a gente está falando bobagem, né? Não estamos, não. E ele diz o seguinte... Um grande especialista também da linguagem. Ele diz o seguinte, estou vendo neste momento a sua fala, Igor, sua. Estou muito orgulhoso de ti, irmão da terra palmeira, ao canto do sabiá. Baixou um Gonçalves Dias aqui pra gente. O Momad Ali disse que está amando a desmistificação do professor. Valeu, obrigado, a gente agradece, né, Igor? Sim, muito. E a Jaqueline, você falou que ia entrar, você está aqui. Obrigada, meu amor. A Jaqueline, meu Deus do céu, falar o seu nome, já que é Cassi Zorovski, uma coisa assim, desculpa, meu amorzinho. Ela também é especialista em literatura africana, é da Universidade de São Paulo, né? Um doutorado. Igor, você conhece a Jaqueline, né, Igor? Sim, muito. Está aqui. E ela diz uma coisa muito interessante, que ela colocou: monogamia deveria era ser superada em toda parte. O problema é que quem paga o pato é a mulher. Os séculos de patriarcado ainda têm muito poder, quase em toda parte. E é fato, né, Igor? A gente vive num mundo praticamente patriarcal. O mando feminino é muito pequeno. E esse questionamento que tem na obra, né? Porque, no final das contas, ela está grávida do Levi, né? Que é o irmão do Tony. Né? Aliás, graças ao Putinga, né? Que ela acabou tendo todo esse... Aliás, graças ao Tony também. Ninguém mandou ele viajar, né, e mentir, né? Ele abriu espaço. Mas a Jaqueline a favor da superação da monogamia. Você sabe o que acontece? A monogamia, no papel, não é bem no papel. Na teoria, ela existe. Foi o que você comentou, né? Que a gente tem a poligamia aqui no Brasil, mas as pessoas acobertam também. A gente tem um monte de homens e talvez até de mulheres, né? A gente pode até citar isso, que tem um casamento oficial e o extraoficial, né? Só que é velado, né? Aquela coisa velada. Olha, Lu... Yasmin, é verdade, muito interessante essas análises. Valeu, obrigada, Yasmin. Sofia, boa tarde, Sofia. Tá, Yasmin tá amando. Jaqueline colocou aí. Se eu falei, eu apareço. Beleza, Jaque, venha sempre, tá? Não esquenta, tu é chata. Coisa... Meu nome é lindo. Eu é que sou ignorante e não sei ler. Mas tem uma Sensacional, amando. O pessoal tá colocando... A Jaqueline colocou uma outra posição aqui, Igor, para você comentar. Eu acho interessante que essas outras culturas revelam a falsidade da nossa. A monogamia aqui já conta com a traição velada. Isso mesmo, né, Igor? Que é muito pior do que um sistema de monogamia. É isso que ela deixa explícito no Niket, né? Quer dizer, se este homem vai ter uma outra mulher na esquina, né, sem saber, quer dizer, isso não está só tirando a dignidade desta mulher que está em casa, a primeira, a oficial, é da outra também, né? Na verdade, a gente está transformando esses sujeitos em objetos, não é? Objetos de quê? Objetos de prazer, objetos de interesses financeiros, qualquer motivo que seja essa interação, né? Então, a ideia é que a gente pudesse, numa sociedade de pares, todos poder falar claramente o que faz, o que deixa de fazer, né? E que esses acordos sejam feitos de maneira explícita,
né? Eu acho que é um ponto interessante. Mas não quer dizer que a Paulina está julgando a monogamia, não é? Por exemplo, a gente pode pensar nessa obra que está aqui, As Andorinhas, que é um livro de contos, ó, já é um outro gênero, não é romance, né? Ela também vai trilhar pelo conto, em que tem aí uma narrativa, vamos dizer assim, com caráter mítico, né? Em que o general Nguruza, que é um homem muito poderoso, é um general, é o primeiro homem do grande imperador Ngungunyana, né? Que ele vai para uma empreitada, na verdade ele tem um sonho mágico e ele passa por uma transformação espiritual, e aí ele vai até uma sacerdotisa e ela interpreta o sonho dele, né? E aí ela vai dizer que ele deverá seguir o rastro das andorinhas, e ele vai sair para uma jornada, uma grande jornada, acompanhado por homens e mulheres e crianças, em busca desse reino das andorinhas. Quando chega lá, por exemplo, ele descobre o verdadeiro amor dele, né? E parece que a obra termina ali, mas é um amor pela sacerdotisa, e ele vê que, puxa vida, né? Eu tinha tantas mulheres, mas agora que eu descobri o que é isso. Então, quer dizer, não é que seja uma sociedade impossível de ter um amor profundo, monogâmico, assim como... Não é isso, mas é a questão mesmo da liberdade do indivíduo, seja quem for, nas partes, né? Se sentir pleno na sua ação amorosa, sexual, de interação com o próximo, sejam homens ou mulheres. Né? Uma coisa que ele fala, né, quando ele chega... e é uma palavra que você usou há pouco, né, que essa ideia de desbravar as outras terras, né? E quando ele chega ao destino, né, que ele deixa lá o imperador, né, preocupado com a andorinha que cagou no olho dele. Estamos falando do conto Quem Manda Aqui, é o primeiro conto desse livro aqui. É o primeiro conto, Quem Manda Aqui, que é genial. Mas quando ele descobre o amor dele verdadeiro, ele fala, né, isso que você acabou de comentar. Eu tinha todas as mulheres que eu queria, mas o grande problema é que ele não podia escolher essas mulheres. Não é? As mulheres eles eram dadas, né, pelo imperador, né? E agora sim ele vai descobrir o amor porque ele escolheu a mulher. Não é isso, Igor? Sim, sim. Eu também considero assim, muitas vezes as instâncias da tradição, né, sociais, em qualquer tipo de cultura, impossibilita o ser humano de ser livre e encontrar, então, seus caminhos amorosos, né? Seja amor mesmo de paixão por outra pessoa, né? Esse amor eros, mas também seja outras práticas de amor, né? Da fraternidade, da amizade, do companheirismo, do amor filial, né? Então, acho que a cultura, ela tem que, e essa é uma questão, tem que sempre abrir espaço para a subjetividade florescer, né? Você acha, Igor, que a Paulina, de uma certa forma, do que eu li da Paulina, eu percebi o seguinte, que, no fim das contas, o amor vence, não é? Porque se você pegar, por exemplo, no Alegre Canto da Perdiz, né, no final da narrativa, você tem... Eu acho que eu não vou falar exatamente o que acontece, porque o pessoal lê o livro. Mas você tem ali uma certa compreensão, né, do que a Delfina fez, você tem uma certa reunião familiar que termina no sentido positivo. Quando a gente pensa no Niket, a Rami, né, ela encontra, de uma certa forma, o que é o amor mesmo, porque ela diz no começo do livro que ela é casada há 20 anos com o Tony, mas ela só teve 2 anos de felicidade com ele, depois acabou. Mas quando ela encontra o Levi lá, por causa da cerimônia do Kutinga, né, e o Vitor também, né, que é o marido da Luísa, o amante da Luísa, o segundo marido, não sei como é que eu vou falar, e a Luísa, inclusive, cede o Vitor para Rami e diz para Rami, olha, depois que a Luísa casa com o Vitor e abandona o Tony, ela convida a Rami a ser a segunda esposa do Vitor. Mas com o Vitor, ela também tem um momento de amor, né, de carinho, coisas que ela não conhecia. E com o Levi também, ela fala que foi muito bom, né, esse momento com o Levi. Então, de uma certa forma, eu tenho aí a descoberta ou a redescoberta do que é o amor.
Nas Andorinhas, no primeiro conto, você também tem isso, não é? A partir do general que encontra o seu verdadeiro amor. Você que conhece muito mais a obra da Paulina Chiziane do que eu, não é? Você acha que esse é um caminho, é a voz da esperança da Paulina Chiziane? Olha, é uma produção literária muito vasta. Paulina não ganhou o Prêmio Camões à toa, né? Ela tem produzido muita coisa. E o seu lugar, a gente pode se aproximar ao de uma ativista social, né? Veja, lógico que ela é ativista, sim, pela palavra, pelo que já fez, pelo campo da arte, pela sociedade, pelas pessoas em Moçambique, mas também porque utiliza a sua produção literária para fortalecer as subjetividades, né, como um escudo cultural. A obra da Paulina é uma forma de proteger o seu povo, a sua cultura, as suas tradições, o seu imaginário, né? Então, de uma grande força que veio e continua vindo, né, das culturas burguesas, mas também, ao mesmo tempo, é um instrumento de transformação, de cura. Lógico que também todas as literaturas têm isso. Aqui no Brasil, Antônio Cândido está cansado de dizer que a gente gosta de literatura empenhada, né? A literatura engajada, aquela que tem o interesse de transformar e fazer a gente refletir, né? A sociedade. E isso é uma premissa da produção da Paulina Chiziane, né? É a linguagem para curar. É uma linguagem que vai transformar, né? É um remédio, né? Essa ideia do remédio é muito comum também no imaginário do moçambicano, né? Para ter um remédio. Realmente, é um remédio, né? Inclusive, a gente lendo a obra dela, a gente parece que está meio sem. Está tomando essas doses de remédio, não é? Realmente, acho que a metáfora da literatura dela ser um remédio, acho que é genial, né? Sim. Posso ler um poema? Pode. Duas coisas, antes de ler o poema. Deixa eu ler só mais um comentário aqui. Uma tal de Fátima Cunha. É minha irmã, né? Que interessante. Ensinamentos como os que estão nos passando nos fazem ter vontade de ler mais e mais. Já vou comprar o da Paulina. Eu te empresto. Antes de você ler o poema, a gente pode encerrar lendo o poema da Paulina, mas antes da gente encerrar com essa leitura, essa análise que você quer fazer, o que você gostaria de falar mais? A gente falou do canto da Perdiz, a gente falou do Niquete e das Andorinhas. Que mais? Como as Andorinhas é o seu trabalho de pesquisa no mestrado, que mais você gostaria de falar das Andorinhas? Olha, As Andorinhas em si é uma obra que se pretende marcar o mito do povo moçambicano, né? É uma obra de 3 contos em que se revela períodos, tempos específicos da formação da história dessa nação. Primeiro, lógico, ainda antes do domínio do colonizador, né, que vai ser ali a primeira história, que manda aqui, de Mungunhana. Depois, a segunda história vai ser de um revolucionário muito importante para o pensamento da moçambicanidade, né, depois do período colonial, que é o Eduardo Mondlane. Essa figura vai buscar o remédio. Quer dizer, ele vai ter que ir lá para a casa da serpente. Tem um mito que diz isso, né? Que um pai está muito doente, uma historinha, que o pai está muito doente, e aí ele pede para os seus filhos o ajudar. Aí vai o primeiro filho atrás da cura, e onde está lá a cura, está, na realidade, uma serpente muito grande, muito horrenda. Ele sai correndo. Vai o segundo, então, sai correndo. E o terceiro, ninguém diz nada, nem vai. Olha, não, eu quero ir. Eu quero ir lá. Vai e traz a serpente enrolada em si. E é com ela que cura a sua família, o seu pai, né? Então, eu uso esse símbolo para ilustrar a importância que tem o Eduardo Mondlane, né? Que será também esse jovem de Gaza, né? Pastorzinho,
que vai enveredar-se pelo mundo burguês do branco, né? Vai para a África do Sul, quer dizer, na luta, enfrentando todo o racismo, depois o apartheid, que a gente sabe que estará no auge, né, na sua juventude, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, faz mestrado, faz doutorado, vai para a ONU, abandona tudo e volta para formar a luta de libertação de Moçambique, né, junto com seus irmãos. Quer dizer, essa figura que vai estar nas andorinhas é emblemática para a gente pensar a formação deste homem novo, que é um conceito religioso, não vamos pensar, né, essa coisa de se revestir da nova personalidade, né, das cartas paulinas, e que aí vai mudar o pensamento, quer dizer, a gente não vai ser mais chope, até pode ser chope, mas a gente não vai ser o chope, o Matsua, o Machangana, não, o Maconde, que seja lá no norte, né? Mas a gente vai ser, na realidade, moçambicano, né? É o homem e a mulher nova, né? E a gente vai pensar nos direitos de todos, na unidade, né? Deixar todas essas querelas, rixas, rivalidades de lado, né? Então, esse foi um pensamento e que vai estar aí moldado, pensado na trajetória desse conto. E no último conto, a gente tem a figura da Lourdes Mutola, que é uma corredora, na realidade é uma esportista, foi futebolista, jogava melhor que os homens, e depois ela foi para Sydney e ganhou medalha de ouro na corrida de 100 metros. E depois ela vai trazer, né, essa medalha na bandeira moçambicana dessa nova recém-nação formada, que ali ela não está representando só o povo dela, mas todos os povos que compõem essa nação, né? Então, é uma obra realmente fabulosa, magnífica, né? Escrita com também uma delicadeza, como se estivesse escrevendo para um público composto de crianças, homens, velhos e assim por diante, né? Então, vale muito a pena conhecer. Mas vale a pena também a gente dizer que Paulina não vai produzir só romances ou só obras de cunho mitológico para falar da nação moçambicana, né? Ela, como falei, ela tem um interesse também no desenvolvimento do seu povo, seja desenvolvimento não nesses parâmetros que a gente tem de economia, o que é o desenvolvimento, é ter uma casa assim, é ter uma televisão assado, né, de consumir, não. Desenvolvimento de ter bem-estar, de todos estarem incluídos na sociedade, né, de haver uma sociedade cada vez mais justa. Então, ela também se enveredou por muitas obras nesse quesito, por exemplo, uma aqui, ó, vale a pena mostrar, que é Integrando as Mulheres no Desenvolvimento, Culpa ali, que foi também desenvolvida. É uma radionovela, acredita, Lu? Nossa, que genial! Radionovela. E falando como as mulheres podem se organizar também em cooperativas. E foi, na realidade, lá no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, que foi feito um trabalho também, né? E a Paulina acompanhou e desenvolveu essa obra magnífica. Ela acabou de publicar uma obra em Moçambique, Voz do Cárcere, está emprestada a minha obra que eu trouxe para uma amiga, então não dá como mostrar agora. Mas essa obra vai falar, por exemplo, da situação das mulheres encarceradas, né, das suas famílias. Mais do que isso, vai dar voz para essas mulheres. Elas vão escrever cartas, vão contar suas vidas, suas coisas. É uma obra maravilhosa que vai fazer com um intelectual moçambicano também chamado Barrule. E isso também é uma coisa que uma Paulina faz muito bem, é dar voz a quem está do lado dela, né? Então, ela tem, depois que passou essa fase dos romances, ela vai também se dedicar a obras em que ela vai fazer parceria com outros intelectuais. Por exemplo, as suas produções com os curandeiros, né? Se a gente pudesse chamar assim, os curandeiros, que são os filósofos da cultura bantu, né? Por exemplo, tem um texto que ela vai publicar, que é esse aqui, Por Quem Vibram os Tambores do Além, né, junto com Rasta Pita, né? Que é uma narrativa, mas que também uma narrativa filosófica, em que o Rasta Pita vai contar um pouco da sua
experiência como curandeiro, e as suas iniciações, a sua própria vida, a sua situação mesmo como moçambicano, né, porque seu pai foi um combatente da Frelimo, morreu em combate, né, e todas essas experiências. Também a gente tem um romance que é chamado A Mão de Deus, em que ali ela vai fazer com a Maria do Carmo também, que é uma obra também fantástica para falar sobre a mediunidade, como isso é visto no campo com a família, né? Também com a sociedade, a igreja e o próprio indivíduo, a psicologia, né? Como entender isso, como ter isso. É um romance maravilhoso, esplendoroso, que tinha que ser publicado aqui no Brasil, se não foi ainda. Acho que todos, né? No Brasil, a gente tem quantos publicados, Igor? No Brasil, não tem. Por editora brasileira tem o Niquete agora, porque tá no vestibular, principalmente o Canto da Perdiz, as Andorinhas. O que mais que tem publicado no Brasil da Paulina? Tem também esse aqui, né, que é o Canto dos Escravizados, que aqui a minha edição é moçambicana, ganhei dessa mulher aqui maravilhosa, que é a Mariana Martins, que escreveu também junto com a Paulina Chesiani, Ngô Maieto, O Curandeiro e o Novo Testamento. Essa aqui é uma edição moçambicana, mas tem essa obra também publicada no Brasil pela Nhandiala. E esse Canto dos Escravizados, no Brasil, dos Escravizados, também tem pela Nhandiala. Também a gente pode encontrar essa edição também já no Brasil. Mas esse aqui é poesia, né? E essa obra aqui é uma entrevista, na verdade é uma leitura do Novo Testamento feita pela Mariana Martins e também, lógico, com a intervenção da Paulina Chesiani, né? E é uma obra também brilhante, em que vai desvendar, vai comentar um pouco, não só de tudo que os curandeiros passaram em Moçambique, que se não foi a Igreja Católica ou os outros movimentos que vão repudiar a medicina tradicional, né, dos povos banto, mas também o próprio movimento revolucionário vai contra todo tipo de espiritualismo, assim por diante, que em certa medida, desfoque do movimento revolucionário, né? Então, eu acho que esse aspecto mágico que a gente tem da cultura moçambicana, não é? Eu acho que, pelo menos é o que parece, a gente tem a Paulina trabalhando muito, claro, todas as tradições moçambicanas, de diversas maneiras, mas esse mundo mágico, porque, por exemplo, você tem no Canto Alegre da Perdiz, você tem lá a magia, né? Aquele que é o pai do José dos Montes, né? Que eu acabei esquecendo o nome dele. O Simba. Isso, né? Que ele é também uma espécie de mágico ou feiticeiro. No Niquete você tem as feitiçarias, né? Que aparecem ali para você conquistar manter o seu marido, né? O homem perto de você. Mas eu esqueci o nome dele. O Simba é o que vai casar com a Maria das Dores, né? Também é um curandeiro. O Simba, ele também é isso, não é o anterior. Mais feiticeiro do que curandeiro. Peraí que eu esqueci o nome dele, não é? Mas eu vou verificar. Enquanto isso, você pode ler a sua poesia aí, fazer o que você quiser. Tá bom. Então, vou fazer essa leitura de poesia. Veja, esse livro é uma preciosidade que na verdade, aqui no Brasil eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas é só lá em Moçambique que eu tive acesso, né? E é uma mensagem ao Brasil, porque Paulina, lógico que ela vai escrever para quem é alfabetizado em língua portuguesa, né? Ou seja, a pessoa, para poder estar nesse código da língua portuguesa, que ela também interage com a nossa cultura portuguesa. E pense que em Moçambique as pessoas conhecem muito bem o Brasil, né? Muito bem mesmo, às vezes melhor que nós brasileiros. Porque, de fato, o Brasil é um país com mais de 200 milhões de pessoas, são 27 estados, né? Aqui uma federação, aqui, a gente tem muita produção cultural, né? E hoje em dia, com todas as tecnologias, eles interagem muito bem com a nossa cultura, que vem do Brasil, né? E certamente temos que fazer esse passo também no Brasil, né? Fazer esse intercâmbio maravilhoso, que é a gente se interessar e se aprofundar cada vez mais. E essa obra, Canto dos Escravos, é quando a Paulina vai escrever para fora, porque
todo mundo chega quando vê um moçambicano ou um angolano, e fala assim, mas vocês não vão falar, não vão discutir a questão da negritude mesmo? E tá. Aí parece que titubeiam, não é que titubeiam, mas é que também são tantas outras questões que estão, né, dentro da realidade, né, dos moçambicanos. Pensa que depois tiveram passar por um monte de guerra colonial, guerra depois dos 16 anos de estabilização, né, no meio daquele combate de Guerra Fria entre os blocos do mundo, tudo isso que formou cicatrizes muito grandes, né? Mas não quer dizer que em África não se tenha a solidariedade com os seus descendentes, com quem está fora, né? E que passou por tantas coisas terríveis, né? A escravidão é um dado que esteve no mundo todo, né, na humanidade, e cada povo geriu isso de uma forma. A escravidão na Europa sempre houve. A servidão, que era mais do que a escravidão, né? O senhor feudal, e tinha todo mundo que tinha que trabalhar para esse senhor feudal. Então, também nas sociedades europeias havia escravidão. Assim, também como nos territórios africanos havia tratos de escravidão. Mas, como foi o tráfico negreiro, mais do que isso, né? Como foi esse grande esquema dos monopólios, quer dizer, o sistema escravocrata capitalista, né? Antes um pouco mais dos comercializantes, assim, das monoculturas e tudo isso, foi uma das coisas mais horrorosas que aconteceu na história da humanidade, né? Recente, que a gente pode lembrar, né? Então é um sofrimento muito marcante que vão passar muitas gerações e ainda a gente vai ter que discutir isso, e isso ainda vai estar muito presente, por mais que a gente supere, tomara que a gente supere logo tudo isso que está acontecendo, né? Igor, mas aí sim. Ó, deixa eu mostrar para o pessoal, né? Aqui o Laurentino Gomes, tá sabendo desse aqui, não tá? O Laurentino Gomes, são 3 volumes, tá? Ele lançou o primeiro, Escravidão, o segundo, Escravidão aqui, tá vendo? Tá? Então são 3 volumes, o terceiro não saiu ainda. Ele fez uma viagem, ele conta a história da escravidão no mundo. Ele fez uma viagem, agora não me lembro se são 16 países, né? Ele fez uma pesquisa imensa sobre a história da escravidão. O primeiro volume eu já li, é sensacional. Quer dizer, veja, não é sensacional o que a gente lê, porque é muito triste, é desumano, não é? É inaceitável, na verdade, o que a gente acaba descobrindo quando a gente lê esse livro. Na verdade, o que a gente acaba descobrindo, a gente até sabe que existe, mas a gente faz conta que não existe, né? Ou que não existiu, isso é mais comum. Mas é sensacional, numa linguagem também muito fácil de ser digerida, então, assim, recomendo, embora o Laurentino Gomes não nos vá pagar nada por essa propaganda. Mas tá aqui, assim, tá? espero Muito ler também, porque tá ainda não sei da publicação dessas obras, mas eu não fiz a leitura ainda, meu Deus do céu. Então, vou ficar recomendação para mim também, tá bom? Tá bom. Tá bom. E aí, bom, vamos lá. Faz o que você quiser, Igor. Deixa eu só ler, antes de você ler a poesia, para a gente fechar, assim, em grande estilo, com você lendo esse texto poético. Deixa eu só ler mais os comentários aqui do pessoal. Não é? Mas posso a Melissa... assim, ó, Lu, eu vou ler 2. Tá, 2, quando você quiser. Curtos, né? Você quer, a gente pode fazer assim, a gente lê um, aí vem os comentários, aí lê o outro para finalizar? Pode? Você acha? Como você preferir. Para mim, tá ótimo. Então, chama A Volta das Fogueiras, tá? Tá no final já do texto, a volta da fogueira, e começa com Era uma Vez, tá? Mas Era uma Vez é da contadora de histórias. Lá nas Andorinhas também, o segundo conto começa, Era uma Vez. Aliás, no Niket, né, o espelho, uma coisa que a gente não deu tempo de falar, as intertextualidades na obra da Paulina, que são muito ricas, né? E no caso do Niket tem várias intertextualidades, mas a do espelho é a mais gritante, né? Espelho, espelho meu, né? Com a Rami, descobrindo o seu outro eu, né? O seu duplo ali, é muito bom, mas isso vai ficar para uma outra live, né? Não vai dar tempo de fazer hoje. Mas deixa eu só ler, aí você escolhe o que você quer, você termina como você preferir, para mim tá ótimo, você sabe disso. A Melissa, cada dia soma-se mais obras para conhecer e ler. Isso mesmo, Melissa, vai colocando aí, faz uma listinha, livros que lerei um dia, tá? E vai lendo. O Simeão, esta é uma aula de verdadeira crítica literária, levantando aspectos socioculturais imanentes na obra de Chiziane. É bastante interessante e animador ouvir esta análise. Olha,
Querido Simeão, professor da Universidade Pedagógica de Maputo, e Você também conhece ele? da nossa área, professor da nossa área das linguagens, um grande professor lá em Maputo, na Universidade Pedagógica, também que defendeu um doutoramento na área das tradições míticas referentes à morte, as tradições de morte, há pouco tempo. Simeão, é uma honra a sua presença aqui. O Simeão vai estar aqui no Brasil também. Lá para fevereiro ele vai estar por aí. Vamos tomar um café, né? Lá na Avenida Paulista. Yasmin, assim, adentrar cada vez mais no mundo dos livros. Simeão, professor Igor mostra-se muito conhecedor dos contornos culturais moçambicanos, que bom, por isso que eu estou aqui com ele. Você acha que eu fiz isso aqui junto? Hoje convidei o Igor para estar comigo, por quê? Por interesse, né? O Igor sabe tudo. Né? A gente tem que se interessar pelas coisas gostosas da vida, que é isso, né? O conhecimento, a alegria. Pois é, o Simeão falou que você estava falando alguma coisa dos contornos, mas eu acho que eu te interrompi e agora já foi. Jaqueline, obrigada, tá? Muito obrigada pela presença. Débora Brum, olá, Débora. Igor, você adorou ouvir, conhecer, ótimo, beleza. Débora, muito obrigada pela participação. Igor, tudo seu, fica à vontade. Então, vamos lá. Peço permissão ao passado e ao futuro para abrir as palavras desse livro. Era uma vez, veio um estrangeiro e disse: tenho a chave do paraíso. Sai do teu trono, senta-te na areia e te darei. Desejoso de conhecer os mistérios do firmamento, o rei africano deixou o trono e sentou-se na areia. Sentado no chão, disse ao estrangeiro: dá-me então a chave. O estrangeiro respondeu: segura-se com a mão direita. Dá-me o teu bastão de ouro para receberes a chave. Assim se faz a troca. O rei africano entregou o poder. No lugar da chave, recebeu uma vassoura de palha. Logo a seguir, o rei percebeu o truque. Se o invasor conhecesse o caminho do céu, não mostraria. O verdadeiro paraíso era a sua gente e a sua terra. Houve disputa. O rei africano queria de volta o que era seu. E a resposta foi a escravatura. A partir dali, toda a África começou a ser humilhada, cavalgada. E quero terminar com outro, se vocês me permitem. Claro. Amanhã, que é o 7º, tá? Tá aqui na página 105 dessa minha edição. Amanhã. O mundo gira constantemente e todos obedecemos à eterna transformação. O dia de hoje será passado. O amanhã será presente. O pequeno cresce, o grande envelhece. Enquanto um homem morre, há outro que nasce. Não inveja outro país pelas suas cidades e edifícios majestosos, porque no matagal mais denso nascerá um palácio maior. Não inveja outras nações pela grandeza e riquezas que ostentam. A aldeia mais pobre da África de hoje pode ser a mais rica amanhã. As civilizações, as grandes civilizações humanas, acabaram em decadência. Somos bilhões de almas africanas em todo o planeta. Se cada um empunhar as armas na revolução do amor, poderemos construir a primeira civilização de paz amanhã. Aí, viu? Lindo. E empunhar as armas para a revolução do amor, não é? É Paulina Chiziane defendendo, acho ainda, a ideia de que o amor, né, triunfa, o amor vence, mas a gente tem que ir atrás, né? Tem que lutar por ele, não é?
Igor. Né? E curar tudo que está ao nosso redor também, né? Tudo ao nosso redor. Igor, eu queria deixar que você deixasse aí um contato seu, se o pessoal quiser entrar em contato com você para alguma palestra a respeito de Paulina Chiziane, tá bom? Um e-mail seu, se você quiser dar, né? Porque Tá bom. Bom, um contato seu. Bom, podem me achar no e-mail Igor Xantópolo. Xantópolo é X-A-N de navio, T de tatu, H-O-P de Paulo, U-L-O, L de laranja. Igor Xantópolo, @hotmail ou gmail.com. Aí beleza. Tem o meu contato, eu não utilizo muitas redes sociais nesse momento e tal. Né? Eu estou tentando desvirginar o Igor, colocá-lo nas redes sociais, porque eu acho que você tem que estar, Igor, porque você é muito bom. No canal, aqui no YouTube, você já me convenceu. Tem que ter um canal. Você tem que ter um canal. Vamos elaborar isso, que já passou da hora, meu. Você tem que ter, porque você é genial. Você sabe que eu sou sua fã, né? Valeu, minha irmã. Então, o seu contato, depois eu vou deixar o contato, eu vou deixar essa live gravada, viu, pessoal? Vou deixar o contato do Igor depois na descrição da live, vou deixá-la publicada no YouTube. Se vocês puderem compartilhar, né, a gente agradece bastante, né, porque afinal de contas é um conhecimento que, para os estudantes, para a maioria do povo brasileiro, é muito pequeno ainda, né? As pessoas não têm acesso, né, à cultura africana e muito menos à literatura africana, a não ser alguns raros escritores, como é o caso que o Igor citou, o Mia Couto, né? Igor, vamos fazer a live do Mia Couto? Vamos nessa também. O Mia Couto é um grande escritor, imagina. Temos que também aplaudir muito Mia Couto, que fez e está fazendo coisas interessantíssimas. Então tá bom. Então, daqui uns 20 dias a gente volta para uma live sobre Mia Couto, fechou? É nóis. Fechou. É nóis. Então, tá bom. Eu queria agradecer muito a presença das pessoas, os comentários que vocês fizeram. Não é? Gostaria mais imensamente agradecer a sua participação, Igor. Claro, você foi peça fundamental hoje aqui. Eu adorei bater um papo com você, como sempre. E em breve a gente se encontra de novo aqui pela live e pessoalmente também, eu espero. Tá bom, Igor? Assim será, viu? Eu também agradeço muito pelo convite, pela parceria, pela amizade, né? E também, assim, eu admiro muito a tua trajetória, admiro muito, para mim é muita alegria poder compartilhar esse espaço aqui com uma pessoa que tem um longo caminho na tradição do ensino. Olha que tradição bonita, né? E mais do que isso, dedicou a sua vida à literatura, né? Então, eu também só tenho que agradecer e me sentir honradíssimo por esse dia. Valeu. Que bom. A honra também foi muito grande minha. Um beijo a todos. Boa noite ao pessoal que está em Moçambique, tá bom? Fiquei muito feliz da presença de vocês, a presença do pessoal aqui do Brasil também. Muito obrigada. Divulguem a live, tá bom? A gente agradece bastante, certo? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo, Igor. Obrigada, meu amor. Beijo. Até mais. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.